E hoje nós vamos falar sobre alegria. Mas, às vezes, quem aqui teve uma semana difícil? Levanta a mão comigo. Eu tive. Quem teve uma semana difícil? No trabalho, na família? Olha só. Às vezes, parece que falar de alegria e felicidade é até uma provocação, né? O pastor está me provocando, né, Julinha? Né, Yasmin? Yasmin está na prova, né, irmã? Mas o Senhor vai te dar vitória, em nome de Jesus. Quem nunca teve uma semana difícil? Não é verdade? Quem nunca teve uma semana difícil? Enfrentando pressão no trabalho, enfrentando pressão familiar e muitas vezes até mesmo lutas internas. E aí de repente você vem para o culto e o pastor animadinho, todo feliz da vida, porque a esposa não está com ele hoje, a gente pode falar dela à vontade, justificando a ausência da Fabiana. Mas está gravado, obrigado, irmã. O sindicato dela está forte aqui, né? A falar, o sindicato está forte. Ela está pregando lá na comunidade Bom Sucesso. Então ela foi lá de manhã ministrar lá. E aí, o pastor chega todo animadinho e fala assim: se alegre no Senhor, meu irmão. Aí você fala assim para ele, dá vontade de falar. É fácil falar, né, pastor? Difícil é viver. Vem na minha pele aqui para você ver o que eu estou passando. Mas se eu falasse para você que a verdadeira alegria, ela se manifesta justamente nesses momentos. Se eu falar para você que a verdadeira alegria, ela se manifesta não quando nós estamos bem nos aspectos da vida, mas quando nós estamos passando por dificuldades e mesmo assim temos uma certeza dentro de nós. Jesus olhou para os seus discípulos, sabendo que aqueles homens seriam perseguidos, sabendo que aqueles homens seriam caluniados, e Jesus olha para ele e fala para eles assim: alegrem-se, regozijem-se. Parece contraditório, mas quando nós vemos essa realidade de que eu estou passando por um momento mais difícil da minha vida, mas como eu posso ser alegre? Nos leva a uma pergunta até mesmo incômoda. A pergunta é: como ter alegria em meio à dor? Como ter alegria em meio à perseguição? Será, meus irmãos, que é possível nós vivermos uma alegria real, mesmo quando tudo parece contrário? Quando somos criticados, injustiçados, perseguidos, até como nós falamos a semana passada, perseguidos pela nossa fé. Será que tem como viver essa alegria? Tem. Porque Jesus nos chama a nós vivermos uma alegria que não depende de aplausos, que não depende de estabilidade emocional, que não depende de dias ensolarados. Mas é uma alegria que Ele promete. É uma alegria baseada na palavra dEle. E aí Jesus nos convida, no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 11 e verso 12. E Ele diz o seguinte: felizes são vocês quando, por minha causa, olha só, sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera onde? E lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Adalberto e Linda e Ju, não é fácil. Mas o Senhor nos ensina que nós podemos ser alegres sim. E qual é essa alegria bíblica? Eu quero entender com vocês, a partir dessa fala de Jesus, 4 lições que nós aprendemos sobre essa alegria, alegria bíblica. E a primeira lição aqui que nós temos, está no livro de Salmo 16, 11, que vai nos dizer o seguinte: tu me mostrarás o caminho da vida.
e me darás o quê? A alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Nós vivemos numa sociedade, no mundo, num contexto, uma sociedade contemporânea onde, eu tenho falado isso todos os domingos, assim, onde existe uma busca frenética por felicidade, uma busca frenética por alegria. Essa noite eu estava tentando dormir, tinha uma sonzarada alta nas ruas, né? Que vai um pouco para trás da minha casa. E essa sonzarada alta, nem sei se existe essa palavra, mas considere ela aí no seu novo dicionário. Ela parou, era às 6 da manhã. E aí eu acordei, eu fiquei imaginando. Jovens, pessoas buscando uma alegria ali momentânea, mas quando acaba a bebida, quando acabam as drogas, quando acaba a música, tudo volta a ser como era antes. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas lotam shows, pagam caríssimo por shows. Pessoas investem alto em viagens, elas se entregam a prazeres momentâneos, acumulam bens, em busca de uma coisa: alegria e felicidade. Só que Jesus nos fala em Mateus 5, 11, 12 e nos mostra que existe uma alegria duradoura, permanente e eterna que vem da presença dele. Ele mostra um quadro de perseguição, ele mostra um quadro de pessoas sofrendo de muitas coisas, mas ele mostra que é possível ser feliz mesmo em meio à pior tempestade da vida. E essa alegria que o mundo, usar essa expressão que eu não gosto de usar, mas usar essa expressão que o mundo busca, é uma alegria que é o oposto. Que quando acaba aquilo que foi patrocinado e que a pessoa buscou por aquilo, vem um vazio emocional. E sente-se frustrados por terem tentado, e tudo continua do mesmo jeito. Mas o salmista é muito claro. Tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás o quê? A alegria da tua presença. A alegria da tua presença. E o prazer de viver contigo para sempre. Ele não está falando de uma alegria passageira. Ele não está falando de uma alegria baseada em circunstâncias. Mas ele está falando da presença do próprio Deus. É estar na presença do próprio Deus. Não é algo que passou, foi. Não, é algo permanente. É uma alegria que nasce de um relacionamento, de um relacionamento real, de um relacionamento íntimo, de um relacionamento contínuo com o Senhor. Não é um relacionamento, meus irmãos, que nasce de uma circunstância. Ah, foi tão gostoso hoje no louvor, e voltei para casa, volta tudo da mesma maneira. Não, é contínuo. Dia a dia, mergulhando na presença. Irmãos, é desfrutar todos os dias da presença de Deus. Sabe, sei que quem já conheceu pessoas que quando você olha para ela, você fala: essa pessoa tem de tudo para ser feliz. Dinheiro, amigos, status, boa profissão, casa na praia. Quem já viu alguém assim? Eu já vi. Mas no fundo, aquela pessoa carrega um semblante triste. No fundo, ela carrega um olhar perdido. Agora, por outro lado, quem já viu uma pessoa que simples, sem recursos, limitado, mas que carrega um brilho nos olhos, um sorriso genuíno? Uma pessoa que mesmo enfrentando as piores crises da sua vida, ela tem um brilho nos olhos. Quem conhece alguém assim? Sabe o que diferencia essas pessoas?
presença de Deus. A presença de Deus. Isaías 61, verso 3 diz que o Messias viria trazer óleo de alegria em vez de pranto. Óleo de alegria. E Jesus, ele cumpriu essa promessa. Como que ele cumpriu essa promessa? Derramando sobre nós o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, verso 22, ele gera em nós o fruto da alegria. E o apóstolo Paulo também reforça isso ao dizer lá em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre aonde? No Senhor. Paulo escreveu isso como? Falamos na semana passada, estando preso. Açoitado. E isso nos mostra o quê? Que a verdadeira alegria, que a verdadeira felicidade não é a ausência de problemas. Porque todos nós temos problemas. Todos nós temos situações que nos afligem. Temos ou não temos? Ou sou eu? Sou o pobre pecador? Todos nós. Todos nós enfrentamos lutas. Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós temos nossos momentos de choro. Mas a palavra está falando para nós, Jesus está falando para nós, que mesmo diante destes cenários, nós podemos ter alegria. Jesus, na sua última ceia, antes da sua crucificação, ele conversa com os discípulos. E ele diz o seguinte: eu lhes disse estas coisas, para que fiquem repletos do quê? Do que, irmãos? Da minha alegria. Sim! Ele fala, sim! Sua alegria transbordará. Jesus está falando de alegria, a verdadeira alegria que nasce dele. Eu queria... Sabe que é bom, em alguns momentos, e principalmente quando nós ouvimos mensagens como essa, nós fazemos uma autorreflexão. Se a alegria verdadeira vem da presença dele, pergunta para você, quanto tempo você passa na presença dele? Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo você se dedica ali ao Senhor? Outra coisa que é importante nós avaliarmos, pensarmos, é sua rotina de oração e leitura da Bíblia. Ela tem sido prioridade ou ela é segundo plano? É quando dá tempo. Como você se organiza nisso? Porque isso vai dizer muito aonde você tem baseado a sua alegria. Isso vai dizer muito em quando vier as aflições, as lutas, quando vier as dificuldades, da onde você vai, como você vai sorrir verdadeiramente. Sabe quando nasce a verdadeira alegria? Quando nós escolhemos habitar na presença de Deus. Davi disse lá em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Por quê? Porque Davi era bitolado em ir para a igreja? Davi, não. Porque Davi sabia que a presença de Deus, ela gera alegria. A presença de Deus é fonte de alegria. É fonte inesgotável de paz. É fonte inesgotável de contentamento. É fonte inesgotável de felicidade. Segunda lição que nós aprendemos é que a alegria, ela precisa ser visível. Porque a alegria genuína que nós temos falado aqui, ela não é apenas um sentimento interior. Estou alegre, estou rindo por dentro. Não é isso. Ela é perceptível, ela se torna perceptível como? Na forma como nós vivemos, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós servimos na comunidade, na forma em que nós agimos dentro de casa. E a igreja primitiva entendeu isso muito bem. A igreja primitiva tinha entendido isso. E o livro de Atos nos dá um relato claro de como ela era uma comunidade vibrante e cheia de alegria. E detalhe,
estavam sendo perseguidos. Estavam sendo perseguidos. Eu ouvi o testemunho de uma pastora essa semana. Fui num evento, uma imersão sobre células. Essa pastora falando um pouco dos jovens da igreja dela. É uma igreja em Milão, na Itália. E os jovens lá são pessoas que amam a Jesus. Sabe o que eles fizeram quando começou a guerra da Ucrânia? Alegres e felizes da vida foram para a Ucrânia evangelizar e ajudar as pessoas que precisavam sair do país. Sabe o que eles fizeram um tempo atrás? Alegres e felizes da vida? Entraram na China com Bíblia para evangelizar. Não é o risco. É o que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. E essa alegria que é genuína e que ela é perceptível, que ela é visível, ela influencia a forma como você vive. Influencia o seu rosto. E aí Atos 2:46 diz o seguinte. Atos 2:46 vai nos dizer que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares, eles iam para a célula, tá vendo? Eles iam para o culto de domingo, eles iam para a célula para comer pão e partir o pão com grande generosidade. Não era uma alegria forçada, superficial, não. Eles viviam aquilo de maneira genuína. Era uma expressão autêntica do coração deles. E como que eles viviam isso? Dia após dia, sendo transformados pela presença de Deus. Eles amavam aquilo e aquilo preenchia eles. Eles eram alegres, sabe quando? Quando comiam juntos. Eles eram alegres quando estavam reunidos no templo. Eles eram alegres, sabe quando também? Quando eram perseguidos. Porque eles tinham dentro dele a fonte de alegria inesgotável. Jesus, quando intercede por seus discípulos em João 17:13, ele diz o seguinte: agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas, olha só, para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Jesus está orando para que a alegria dele, uma fé, uma firme alegria inabalável, ela fosse visível e completa na vida dos seus discípulos e seguidores, na sua vida. Fosse visível. Paulo reforça esse princípio lá em 2 Coríntios. Olha só que interessante. 2 Coríntios 9:7, Paulo falando, cada um, ele está falando com quem aqui? Primeiro, ele não está falando com pessoas que não conheciam Jesus, ele está falando com a igreja. Ele está falando com o povo que conhecia. A igreja de Corinto era uma igreja corintiana, né, irmãos? Era problemática. Onde tem corintiano tem problema. Olha aqui, a igreja de corintiano, aqui, 2 Coríntios. Igreja problemática. Tinha uns crentes dando problema lá. Os crentes tudo torcendo pro Botafogo. E aí vai e me perde. Mas vira a página. E aí Paulo fala com aqueles irmãos. Olha aqui, pessoal de Coríntios. Quando vocês forem dar oferta de vocês, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. E aí ele fala, se for para dar relutando, se for para entregar por obrigação, não faça. Não dê. Mas ele fala, pois Deus ama quem dá com. E a alegria é genuína na vida daqueles que têm o Espírito Santo sobre sua vida. Porque eles não se importam com o bolso. Eles se importam o que e aonde vão alcançar com a sua contribuição. Eles se importam com quem será abençoado. Sabe, irmãos? As salas que nós fizemos aqui, eu não tenho matematicamente como explicar. Estamos pagando até hoje. Mas foi a melhor coisa que nós investimos na vida das nossas crianças. O Gui está aí? O Gui não está aí, né?
Por mês, são 80 famílias sendo supridas pela nossa comunidade. Né? A Fabi está aqui, né, Fabi? 80, né? Semana que vem já pode trazer já, né? Por quê? Porque homens e mulheres que não medem, mas que têm alegria no seu coração, em saber que estão abençoando outros, fazem. E Paulo está falando isso aqui, ó. Paulo está falando isso aqui, ó. Se você for dar por relutando, para aparecer por irmão do lado, ou por obrigação, não faz isso não. Pois Deus ama quem dá com alegria. Até o que move a nós entregarmos as nossas ofertas, é movido pela alegria também. E essa alegria, ela é visível. Essa alegria é visível. Você já foi numa loja e atendido por uma pessoa que desejava ter morrido quando dormia? Já viu? Já vi gente assim. Ela te atende numa má vontade. Que você sai da loja procurando uma igreja para receber oração. Quem já viveu isso? Tomara que você não seja esse vendedor, tá? Já observou que você percebe? É nítido. Já percebeu isso? Agora, já percebeu quando você vai numa loja, o atendente é feliz da vida? Ele trata você bem, ele é sorridente, ele é alegre. Quem já viu isso? A alegria, ela é visível. Já viu um professor dando aula mal-humorado? Quem já viu? Tomara que não seja você. Eu já vi. Mas já viu um professor dando aula alegre, feliz? Já viu, ó, que graças a Deus nós não temos esse problema. Já viu um músico tocando, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Agora já viu uma equipe de louvor como a nossa tocando com alegria, felicidade? Isso faz a diferença. Né, Andrezinho? Faz a diferença. Faz a diferença nossos voluntários, nossos diáconos, as pessoas que servem aqui servindo com alegria. Como eu falei para vocês, eu estava numa imersão essa semana de células e aí eu precisei ver um negocinho lá para uma pessoa. Eu não falei nada, mas um voluntário que estava lá veio falar comigo: você está precisando de alguma coisa? Eu falei: não, mas já resolvi. Não, mas se você estiver precisando, você pode falar comigo que eu vou resolver para você. Eu falei: não, mas já resolvi. Não, fala, você está precisando de alguma coisa? Eu falei: não estou mesmo não. Mas ó, se você precisar, eu vou estar ali, você pode me chamar. Alegria. O que você quer? Meu Deus, sabe por que não foi em casa hoje? Eu não posso andar muito, como o irmão falou que eu não posso andar muito. Meu irmãos, a alegria, ela é perceptível, ela é visível, e as pessoas que estão ao nosso redor conseguem ver isso. Terceira lição que nós aprendemos é que a alegria, ela produz efeitos poderosos na nossa vida. A alegria, ela não é apenas um estado emocional momentâneo. Ela tem efeitos práticos. Ela tem efeitos visíveis. Ela tem efeitos transformadores em todas as áreas das nossas vidas. E isso, quando você vai ver, reflete na saúde. Isso, quando você vai ver, reflete na sua beleza. Isso reflete na maneira com que você enxerga a vida. Ela produz efeitos. E dois efeitos concretos da verdadeira alegria. Primeiro, beleza no semblante. Provérbios 15:13 diz: o coração contente, ele alega o quê? Mas o coração triste abate o espírito. Isso não tem a ver com padrão estético. Não tem a ver com padrão estético. Isso não tem a ver com padrões de beleza segundo a mídia. Não tem nada a ver com isso. É algo que vem de dentro para fora. É algo que vem de dentro para fora. Uma pessoa alegre, ela ilumina o ambiente. Uma pessoa alegre, ela leva alegria onde ela vai. Ela contagia outros. Uma pessoa alegre, ela consegue influenciar aonde ela está. Reflete no rosto dela. Ela não precisa de filtro no Instagram, porque ela já tem um filtro natural que vem do Espírito Santo de Deus, né, Ivanilza? Então a Ivanilza, ela está rindo. Alegre, a alegria do Senhor. Uma pessoa alegre,
Mesmo que ela esteja passando por dificuldade, você vai olhar para ela e vai falar, acho que não. Você tá feliz da vida. Não, mas não é porque ela está rindo que ela não tem problema. Não é. Sabe, meus irmãos, aprenda uma coisa. A sua expressão comunica fé. A sua expressão comunica esperança. Mas ela também pode comunicar cansaço, dureza e amargura. Minha pergunta para você é: o que a sua expressão tem transmitido? O que a sua expressão tem transmitido? Outra coisa, visão saudável da vida. Provérbios 15:15 diz: para os aflitos, olha só, para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é o quê? Um banquete contínuo. Isso não significa, meus irmãos, viver uma vida de alienação, fingindo que não existe problema, não. Mas é ter uma perspectiva saudável, enxergando o agir de Deus em todos os momentos da sua vida. Enxergando e entendendo que Deus está agindo na sua vida. Quem tem um coração alegre consegue enxergar graça onde as pessoas só enxergam rotina. Por quê? Porque ela tem um coração alegre. E o coração alegre dela influencia como ela vive a vida. Quem tem esse coração alegre consegue, sabe fazer o quê? Enxergar oportunidades onde as pessoas só enxergam problemas. Eu conversava essa semana com um amigo meu, um pastor amigo meu, e nós falávamos de algumas dificuldades. E eu falei para ele assim, sabe? Se nós mudarmos a maneira com que nós enxergamos isso, nós estamos vivendo o período de maior oportunidade do nosso ministério, das nossas vidas. Quem está passando por alguma dificuldade aqui, levante a mão. Quero te dizer algo. Você está passando pelo período de maior oportunidade da sua vida. Porque é das maiores crises que nascem as maiores vitórias. Sabia disso? É das maiores crises que nascem as maiores vitórias. Quem tem visão saudável da vida, mesmo que está tudo difícil, fala que Deus é bom em todo o tempo. Consegue enxergar, consegue viver isso. Eu me recordo de Neemias. Neemias, enfrentando a oposição, tendo que reconstruir as muralhas. Fala para o povo, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força, mesmo diante das dificuldades, meu irmão. Quarta lição. Essa alegria, ela tem base aonde? No caráter de Deus. Como eu falei aqui no começo, e tenho falado todos os domingos, que a nossa alegria ela não está fundamentada em circunstâncias passageiras. Conquistas. As conquistas são boas. Eu não nego isso. Não é bom trocar de carro? Não é bom viajar? Quem gosta de viajar aqui? Quem está esperando chegar? Já é julho, né? Já é agora. É amanhã, depois da manhã. Mas quem está esperando chegar as férias? Levanta a mão. Vai para ficar em casa ou para viajar? Viajar, né? É bom isso. É bom. Mas a alegria não pode estar baseada nisso. Porque senão você volta das férias e tem a conta das férias a pagar. E aí você fica triste de novo. É assim, não é? Férias é assim. É um ano de férias. É uma semana a 10 dias curtindo as férias, os outros 11 meses pagando. Porque senão você acabou a alegria. Mas nós vamos entender que a nossa alegria ela está muito bem fundamentada no caráter imutável de Deus. Por isso nós podemos ser alegres mesmo em tempos difíceis. Porque a verdadeira alegria nasce de quem Deus é. E não apenas do que Ele faz. Nós não somos movidos por bênçãos. Porque a maior bênção nós já recebemos nas nossas vidas. Que foi a salvação. Que foi o derramar da graça e da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Essa é a maior bênção.
Essa é a maior bênção. Então nós podemos ser alegres sim, de acordo com o caráter de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está vivo. Salmo 30, verso 5, parte B diz que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não é uma teoria. Deus não é uma ideia abstrata. Deus não é uma energia distante, mas Ele é um Deus vivo que age e que está aqui no nosso meio. Jesus Cristo ressuscitou, e isso nos dá certeza que nenhuma dor, por mais intensa que ela seja, vai ser eterna, porque Ele está vivo. Lembra das mulheres indo ao túmulo de Jesus? Tristes. Aquelas mulheres recebem a notícia mais transformadora da história da humanidade. A notícia mais transformadora da história da humanidade não foi a cura de uma doença. Não foi o fim de uma guerra. Mas a notícia mais transformadora da história da humanidade um anjo deu. Ele não está aqui, Ele está vivo. Ele venceu a morte. Sabe, meus irmãos? Segundo, porque Deus, Ele é gracioso. Salmo 103, 8 diz: o Senhor é compassivo e quê? Misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. A graça de Deus te alcançou e te alcança, mesmo quando você não merece, porque isso é graça. E você não recebe o que você merecia, isso é misericórdia. E Ele não te trata segundo os seus pecados, mas Ele te cerca de graça. Ele te cerca de graça. Dia após dia você é cercado por graça, pela graça de Deus. Sabe o que significa? Que mesmo em seus piores momentos você pode experimentar a alegria do perdão. Homens podem te acusar, apontar o dedo para você, mas o seu Senhor te aponta o dedo de graça e perdão em uma mão para te levantar de novo e fazer você andar. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. A graça não é habilitação para eu pecar livremente, não. A graça me traz responsabilidade. Me traz responsabilidade. Talvez você esteja vivendo aqui um momento difícil da sua vida. Momento em que você está quebrantado. Momento em que você, como eu falei a semana passada, vive consequências de erros. Mas o Senhor te visita nessa manhã com a graça dEle. E é essa graça que gera alegria. Sabe por quê? Porque Deus é perdoador. Ele é um Deus que perdoa. Salmo 103, 12. Deus, de nós, Ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O perdão do Senhor nos liberta da culpa. Nós não, por causa deste perdão, nós não vivemos mais amarrados ao passado. Não existe mais uma corda amarrada no seu pé para você ficar preso ao passado. Não, porque você foi redimido. Pelo perdão do Senhor nós somos redimidos, nós somos limpos, nós somos justificados. Sabe como? Por meio do sangue de Jesus Cristo. Por meio do sangue de Jesus Cristo. E isso, meu irmão, traz leveza à nossa alma. Isso renova a nossa alegria, porque sobre nós foi derramado o perdão. O perdão. E quando eu entendo isso, eu entendo que a minha alegria, ela não depende de circunstância. Não depende de um aumento que você pode receber amanhã. Mas você tem ela muito bem firmada. Porque a sua alegria está baseada no caráter imutável de Deus. Ele é perdoador e Ele é gracioso. Sabe, meus irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Nesse últimos minutos da nossa série, à noite nós vamos falar outra coisa aqui. Nós vamos fazer festa à noite. Mas, depois de 9 domingos, ouvindo sobre felicidade,
Ouvido sobre para ser alegre, precisa ser manso. Ter fome e sede de justiça. Ouvindo isso, eu quero te perguntar uma coisa. Não precisa responder para mim. Responda para o Senhor. Onde você tem buscado a sua felicidade? Onde você tem buscado a sua felicidade? Sabe, meu irmão e minha irmã, meu amigo, família CG Itaquera, que nós, diante de tantas verdades poderosas que nós ouvimos aqui, nós possamos redirecionar as nossas vidas à verdadeira fonte de alegria, fonte de justiça, fonte de misericórdia, que é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Nós encerrarmos aqui. Quero deixar 3 lições para vocês. 3 lições não baseadas no que nós ouvimos aqui, mas em 9 domingos. Resumindo tudo. Em primeiro lugar, ore todos os dias, pedindo a alegria do Espírito Santo sobre você. Ore todos os dias, pedindo a alegria do Espírito Santo sobre você. Ore todos os dias. Posso dar uma boa notícia? Você quer a boa ou a má notícia? Qual que você quer primeiro? A boa ou a má? A má? Amanhã vai ter dificuldade. Amanhã, Lina, você vai ser cutucada. Amanhã o diabo vai se levantar. Amanhã caluniadores vão se levantar contra você. Amanhã, olha o pastor profetizando. Não estou profetizando não, meu irmão. Porque eu tenho a boa notícia. Você quer a boa notícia também ou posso pular? Quer? A alegria do Senhor, ela é a sua força. Mesmo diante das dificuldades, diante das opressões, diante da perseguição, diante de tudo, a alegria do Senhor, ela é a sua força. Porque Ele não muda. Ele está presente. Portanto, meu irmão e minha irmã, busque. Tenha sede. Tenha sede. Tenha sede. Tenha sede. E repito, tenha sede. Segundo, expresse essa alegria nas suas atitudes, mesmo nas pequenas coisas. Expressar alegria nas pequenas coisas faz com que seja automática essa expressão na sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Terceiro e último lugar. Seja um testemunho vivo da alegria. Principalmente nos dias difíceis. Quem olhar para você vai falar assim: o Cláudio não tem problema. Sabe por quê, Cláudio? Porque você expressa alegria. Quem olhar para o seu Naldo não vai falar que ele saiu do hospital essa semana. Sabe por que não? Porque ele expressa alegria. Quem olhar para você não vai ter noção do que você está passando. Sabe por quê? Porque você expressa alegria. E aí quando alguém te procurar, você vai falar assim: eu estou passando por isso e muito mais. Mas sabe o que acontece? Eu tenho a alegria do Senhor na minha vida. E é isso que vai nos mover todos os dias. E para encerrar essa série, a Bíblia termina com uma promessa de felicidade eterna. Nem sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Mas abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 21. Vai lá no seu último livro da Bíblia. Nas últimas páginas da sua Bíblia. No penúltimo capítulo da sua Bíblia. Nós vamos começar a semana que vem a falar disso. Apocalipse. Falar dos últimos dias. Mas a Bíblia ela aponta para Jesus. Nós vamos ter agora a partir de agosto, quando acabar a reciclagem da liderança, nós vamos ter um curso de panorama bíblico. E você vai ver que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus.
E aí, João, que caminhou com Jesus pessoalmente, tocou na carne, tocou na pele de Jesus. João sentiu o cheiro de Jesus. Lá, exilado na ilha de Patmos, recebe uma revelação de Jesus. Aonde Jesus fala para ele: Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, olha só, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre. Porque nele, Ele é a nossa fonte inesgotável de alegria. E é a alegria não que limitada a este mundo e a estes dias, mas é uma alegria eterna. Mas até lá, lá não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Mas para nós chegarmos lá, Ele nos promete uma prévia dessa alegria, uma prévia dessa felicidade que nasce dele em nossos corações. Eu queria pedir que vocês colocassem de pé no seu lugar comigo, por favor. Se coloque de pé.